Como a oração do Salmo 91 pode te curar da ansiedade? Há momentos em que a alma simplesmente cansa. A mente se torna um campo de batalha onde cada pensamento parece gritar mais alto que a fé. O coração ora, mas não sente resposta. A respiração fica curta, o corpo treme e a ansiedade transforma o tempo em inimigo. Você dobra os joelhos e clama: Senhor, porque ainda sinto medo, mesmo depois de orar. E é nesse instante, entre o desespero e o desejo de paz, que o Espírito Santo começa a agir. Porque a oração do Salmo 91 não é apenas um texto antigo, é um refúgio vivo. É a voz de um Deus que não ignora suas lágrimas, mas as transforma em escudo. Cada palavra é uma ponte entre o caos da mente e o abrigo da presença divina. O Salmo 91 foi escrito para dias em que o coração não entende, mas ainda escolhe confiar. É a promessa de que a sombra do Altíssimo ainda cobre quem busca refúgio, e que a cura começa no instante em que você decide descansar sob suas asas. Enquanto o mundo te empurra para a pressa, Deus te chama para a permanência. Enquanto a ansiedade diz: você perdeu o controle, o Espírito Santo sussurra: você nunca esteve sozinho. Hoje, este vídeo não é apenas um ensinamento, é um encontro. Um tempo separado para ouvir o Deus que fala no meio do medo, que cura no meio do silêncio e que restaura no meio da dor. Deixe que a sua mente desacelere, deixe que o seu coração se renda. Porque se você permanecer comigo até o fim, o Espírito Santo tocará lugares dentro de você que nem as palavras conseguem alcançar. Agora, vamos entrar juntos no primeiro capítulo dessa jornada de fé e cura. Quando o coração ora, mas a mente grita. Quando o coração ora, mas a mente grita, nasce uma batalha silenciosa que poucos conseguem descrever, mas todos já sentiram. É aquele momento em que os lábios pronunciam o nome de Deus, mas a cabeça está cheia de ruídos. Pensamentos que não se calam, lembranças que pesam, previsões sombrias que o inimigo planta para te convencer de que a oração não está funcionando. A mente se torna uma tempestade e o coração tenta manter uma chama acesa, mesmo debaixo da chuva. É aí que o Salmo 91 começa a revelar seu poder, porque ele não foi escrito para quem vive em paz, mas para quem busca refúgio no meio do caos. É a oração dos aflitos, dos que tremem, dos que choram, mas ainda assim dizem: Senhor, eu confio em Ti. A ansiedade tem um jeito cruel de distorcer a fé. Ela te faz acreditar que o controle é a única forma de sobreviver. Você tenta prever, organizar, antecipar o que pode dar errado, e quanto mais tenta controlar, mais o medo te controla. A mente quer respostas imediatas, mas Deus trabalha no silêncio. E esse silêncio é o que a ansiedade mais teme, porque nele não há garantias, só confiança. A fé, no entanto, nasce justamente nesse espaço entre o que você sente e o que você acredita. Orar quando tudo parece fora de controle é declarar que o Espírito Santo ainda é o Senhor sobre cada respiração. Deus nunca pediu que você orasse com a mente perfeita, sem distrações, sem medo. Ele pediu que você orasse com verdade, que levasse até Ele o que está bagunçado, o que não faz sentido, o que dói. A oração do Salmo 91 não é uma fuga da ansiedade, mas um caminho de volta à presença de Deus. Quando Davi escreveu palavras de refúgio, ele também estava cercado pelo perigo. Ele conhecia o som do medo, a sensação do cansaço, o peso da espera, e ainda assim, ele escolheu habitar. Habitar é permanecer quando tudo em volta grita para fugir. É crer que mesmo quando a mente se agita, Deus continua sendo um abrigo. O coração ansioso busca soluções, mas o Espírito Santo oferece presença. Ele não promete a ausência de dor, mas uma paz que desarma a dor. Ele não elimina o medo de uma vez, mas te ensina a caminhar dentro dele, até que o medo perca o poder. Quando você dobra os joelhos e confessa: Senhor, eu não consigo mais, o céu não te julga. O céu se inclina, o Espírito Santo se aproxima com mansidão e te envolve com um amor que não depende da tua força. Ele começa a reordenar aquilo que o medo bagunçou, a acalmar o ritmo da respiração, a transformar o pensamento que dizia: eu não aguento mais,
em um sussurro que afirma: Deus está comigo. A mente humana é fraca diante da incerteza, mas a presença de Deus não é instável. Quando a oração nasce de um coração quebrantado, o Espírito Santo a traduz diante do Pai como música perfeita. Mesmo que as palavras se embaralhem, Ele entende. Mesmo que as lágrimas substituam frases, Ele traduz. Mesmo que o silêncio se torne o único som, Ele intercede com gemidos profundos, como diz a Escritura. É por isso que, ainda que a mente grite, a oração é ouvida. Porque Deus não responde ao barulho dos pensamentos, mas à sinceridade da alma. Há uma paz que não depende de circunstâncias. E ela começa quando você entende que não precisa lutar sozinho contra a ansiedade. A cura não está em eliminar o medo, mas em deixar que o amor de Deus ocupe o lugar que o medo tomou. O Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar é uma decisão diária. É escolher entrar nesse esconderijo cada vez que a mente tenta te arrastar de volta para o desespero. É transformar o lugar da dor em altar. É ali que o Espírito Santo ministra cura, não com respostas, mas com presença. A oração, quando feita com o coração em guerra, é o tipo que mais agrada a Deus, porque ela vem sem máscaras, sem ensaio, sem aparência de força. Ela é crua, real, verdadeira. E é justamente nessa autenticidade que o Espírito Santo encontra espaço para agir. A fé não é ausência de ruído, é decisão de continuar falando com Deus, mesmo quando o ruído tenta dominar. E cada vez que você volta a orar, mesmo sem sentir nada, está dizendo para o céu: Eu ainda acredito. Essa é a linguagem que o Espírito entende. Com o tempo, a mente começa a ceder. O coração, antes aflito, começa a perceber que as promessas de Deus não são palavras soltas, mas abrigo seguro. A ansiedade perde força quando confrontada com a verdade. E a verdade é esta: você nunca orou sozinho. Mesmo quando pensava que Deus estava distante, Ele estava ouvindo. O Espírito Santo sempre esteve ali, dentro do caos, transformando lágrimas em sementes de fé. Por isso, se agora a tua mente ainda grita, não desista. Continue orando, continue habitando, continue declarando o Salmo 91, até que as palavras deixem de ser apenas versos e se tornem experiência viva. Porque quando o coração aprende a descansar e a mente se curva diante da voz de Deus, a ansiedade não tem mais poder, e o que antes era dor se torna testemunho. A oração que nasce do caos. A oração que nasce do caos é aquela que não vem das palavras bem escolhidas, mas do desespero de quem já não tem forças para continuar lutando. É a oração do cansaço, do esgotamento, do Senhor, eu não aguento mais. E por incrível que pareça, é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que o Espírito Santo mais se revela. Porque o céu não é movido por frases ensaiadas, mas por corações quebrantados. O Salmo 91 nasceu de um cenário de perigo e medo, não de tranquilidade. Cada verso carrega o clamor de alguém que entendeu que, quando tudo desaba, o melhor refúgio ainda é a presença de Deus. Quando o caos chega, a mente quer fugir, mas o espírito quer permanecer. O corpo tenta reagir, mas a alma quer se esconder. É nesse conflito que a oração verdadeira encontra espaço. O caos é o terreno onde a fé prova suas raízes. Ele tira as aparências, desmonta o orgulho e revela o quanto dependemos da misericórdia divina. A ansiedade, muitas vezes, é o grito do coração pedindo por um abrigo que o mundo não pode oferecer. E quando você se ajoelha no meio desse redemoinho e diz: Senhor, me ajuda, o céu inteiro se move, porque o Espírito Santo reconhece o som do arrependimento e da entrega. Deus nunca prometeu um caminho sem ruídos. Ele prometeu presença no meio deles. A oração que nasce do caos é a mais pura forma de fé, porque ela não depende de emoções, mas de confiança. É orar quando os sentimentos dizem não adianta. É falar com Deus quando o silêncio parece a única resposta. E é justamente aí, quando as palavras se tornam lágrimas, que o Espírito Santo transforma dor em linguagem espiritual.
Ele recolhe cada suspiro e o leva ao trono de Deus como intercessão viva. A ansiedade costuma tentar te convencer de que você perdeu o controle. Mas o Evangelho te lembra de que o controle nunca foi seu, sempre foi de Deus. O caos é o lembrete doloroso de que a nossa autossuficiência é uma ilusão. Quando tudo desmorona, é como se o Espírito dissesse: agora posso reconstruir. A oração que surge nesse momento é sincera, sem filtros, sem roteiro. É a oração que diz: eu não entendo. E ainda assim escolhe confiar. Essa confiança é o que abre o caminho para a cura. No meio do caos, o Salmo 91 se torna mais do que poesia. Ele vira respiração. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras, quando oradas com fé, começam a reorganizar o interior. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a alma começa a perceber que existe uma presença maior sustentando tudo. E é aí que a paz, lentamente, começa a ocupar o lugar do medo. O Espírito Santo começa a acalmar o coração, como um pai que segura o filho no meio da tempestade. Quando você ora no meio do caos, Deus não está esperando perfeição, está esperando rendição. Ele quer que você pare de lutar contra o medo e comece a convidá-lo para dentro dele. É isso que o Salmo 91 ensina, que o verdadeiro abrigo não está fora das circunstâncias, mas dentro da presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso porque aprendeu a ver Deus mesmo quando tudo está fora de ordem. O caos então deixa de ser um inimigo e se torna um professor. Ele te ensina a depender, a esperar, a confiar. Há uma beleza oculta nas orações feitas entre lágrimas. Elas têm o peso da sinceridade e a força da esperança. E Deus, em sua bondade, nunca desperdiça uma lágrima. Cada uma delas é uma semente plantada em solo de fé. Um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o momento mais confuso da sua vida foi também o ponto de partida para o maior milagre interior. Porque é no caos que a graça floresce. É na dor que o Espírito Santo se revela como consolador. A oração que nasce do caos não é uma prece de derrota, é um grito de renascimento. Quando tudo parece perdido, ela abre espaço para o impossível. Deus transforma confusão em clareza, medo em confiança e dor em propósito. Ele não precisa de um cenário calmo para agir, basta um coração disposto. Se a sua vida hoje está um turbilhão, ore assim mesmo. Fale, chore, suspire, mas não pare de orar. Porque no exato instante em que o caos se torna oração, o Espírito Santo começa a transformar o desespero em encontro. E quando o encontro acontece, a paz deixa de ser promessa e se torna realidade. O som invisível da fé. O som invisível da fé não nasce do que se ouve com os ouvidos, mas do que se percebe com a alma. É o som que permanece quando todas as vozes do mundo se calam. A ansiedade tenta abafar esse som, cobrindo-o com pensamentos acelerados, previsões de tragédia e a constante sensação de que algo ruim vai acontecer. Ela é como uma música dissonante que impede o coração de escutar a melodia suave do Espírito Santo. Mas, dentro do silêncio espiritual, existe uma frequência que não pode ser destruída, a da fé. E é por meio dela que Deus fala, cura e transforma. A fé tem um som, e quem vive pela fé sabe reconhecê-lo. É o som do coração que decide confiar quando a mente não entende. É o som do suspiro que se transforma em oração. É o som do Espírito Santo respondendo em silêncio, não com palavras, mas com presença. O Salmo 91 revela esse som em cada verso. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Essas palavras têm poder não porque são mágicas, mas porque carregam uma verdade eterna, a de que a segurança de quem confia em Deus não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro. A ansiedade cria ruídos porque o inimigo sabe que o medo é uma das formas mais eficazes de distorcer a voz de Deus. Ele quer que você acredite que a ausência de resposta é a ausência de cuidado. Mas a fé enxerga o invisível
e ouve o inaudível. Quando tudo parece parado, ela escuta o movimento do céu. Quando tudo parece perdido, ela escuta o sussurro que diz: ainda estou aqui. Esse é o som invisível da fé, o som que não vem do ouvido, mas da comunhão. Muitos tentam calar a ansiedade apenas com palavras positivas ou distrações, mas o que realmente silencia o medo é a presença de Deus. É quando a alma se volta para o esconderijo do Altíssimo que os ruídos começam a se dissolver. O Espírito Santo fala numa frequência que a ansiedade não pode alcançar, porque ele fala ao espírito, não à mente. Por isso, é preciso aprender a ouvir com o coração. Há momentos em que o espírito não diz nada, mas você sente a atmosfera mudar, e isso já é resposta. A fé é o antídoto contra o som do pânico. Enquanto o medo diz "e se?", a fé responde "mesmo assim". Mesmo que não haja sinais, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, a fé continua ouvindo a voz de Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. O Salmo 91 é uma sinfonia espiritual e cada versículo é uma nota que compõe o cântico da confiança. Quando você declara essas palavras com fé, o som do céu começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo, e o Espírito Santo transforma o coração em instrumento de paz. A ansiedade não se vence com força, mas com sensibilidade espiritual. Quando você se cala por dentro e apenas ouve o som invisível da fé, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele reorganiza o caos, muda o ritmo da alma e devolve o equilíbrio que o medo havia roubado. O segredo é permanecer tempo suficiente na presença de Deus até que o ruído comece a se dissolver. A fé não é imediata, ela amadurece no silêncio. Esse som invisível é o que separa o desespero da esperança. É o que transforma a oração em encontro e a espera em adoração. É o que te faz sentir paz no meio da guerra. A fé não precisa de provas. Ela é a própria prova de que Deus está agindo. Quando a ansiedade diz que nada está acontecendo, a fé responde: Deus está trabalhando. E essa certeza tem um som. O som da calma depois da tempestade. O som da respiração que volta a ficar leve. O som do coração que se acalma ao perceber que está guardado nas mãos do Criador. O Espírito Santo não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele fala na suavidade, no descanso, na quietude. Ele fala quando você decide parar de lutar e apenas escutar. Há uma música divina tocando o tempo todo, mas só os que habitam no esconderijo do Altíssimo conseguem ouvi-la. Essa melodia não promete ausência de dor, mas garante presença constante. É o som invisível da fé, e quem o reconhece nunca mais se sente sozinho. Por isso, se a tua alma está cercada de ruídos, volte para o lugar onde o silêncio é sagrado. Feche os olhos, respire e permita que o Espírito Santo te envolva. A ansiedade pode até tentar gritar, mas não há voz que possa se sobrepor à voz daquele que criou o som e o silêncio. Ouça novamente a fé batendo no peito. Esse é o som do milagre começando. A casa interior onde Deus habita. A casa interior onde Deus habita não é feita de paredes, nem de rituais, nem de aparências. Ela é construída dentro de cada alma que decide abrir espaço para o Espírito Santo. É o templo secreto do coração, o lugar onde o Altíssimo escolhe descansar quando encontra sinceridade, arrependimento e fé. Quando o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele não fala de um abrigo físico, mas de um estado espiritual. Habitar em Deus é diferente de apenas buscá-lo. Buscar é um ato momentâneo. Habitar é um estilo de vida. E é exatamente isso que a ansiedade tenta roubar: a permanência na presença de Deus. A mente ansiosa vive como um peregrino sem casa, vagando entre medos e preocupações, buscando segurança em lugares instáveis. Mas o Espírito Santo te convida a voltar para dentro, a reconstruir esse lugar sagrado onde a paz não depende do que acontece fora. Deus não precisa de um ambiente silencioso para falar. Ele precisa de um coração disponível. A casa interior
É o refúgio que o inimigo não pode invadir, porque é protegida pela presença de Cristo. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, está permitindo que Ele reorganize os cômodos do seu interior, limpe o que foi acumulado pelo medo e acenda novamente a luz que a ansiedade tentou apagar. Habitar é permanecer mesmo quando o corpo está cansado, quando a mente insiste em duvidar e o mundo te puxa para o desespero. É escolher a constância da fé em vez da oscilação das emoções. Quando você aprende a habitar, a oração deixa de ser um pedido e se torna comunhão. O Espírito Santo começa a transformar a casa interior em um altar, e cada pensamento, cada respiração, cada gesto simples se torna parte de uma adoração contínua. O Salmo 91 não é uma promessa distante. É um convite diário para que a alma more onde Deus está. Mas para habitar, é preciso limpar o espaço. O coração não pode ser morada de Deus e esconderijo do medo ao mesmo tempo. A ansiedade faz o espírito acumular o que não precisa: culpas antigas, pressões, lembranças tóxicas, comparações. Tudo isso ocupa o lugar que pertence à paz. O Espírito Santo, com delicadeza e poder, entra nesse espaço e começa uma obra de restauração. Ele não invade, ele espera ser convidado. Quando você diz, Senhor, habita em mim, está entregando as chaves de tudo, até dos cômodos escuros que você nunca quis mostrar. É ali, nesses lugares esquecidos, que ele começa a curar. A casa interior é o ponto de encontro entre a eternidade e o agora. Cada vez que você se volta para Deus em meio à ansiedade, você está reconstruindo essa morada. Você não precisa entender tudo para ser curado, precisa apenas permanecer. O refúgio do Altíssimo não é um lugar de fuga. É o lugar onde a alma aprende a descansar sem fugir da realidade. Quando o Espírito Santo habita em você, a vida não fica mais leve porque os problemas desapareceram, mas porque o peso agora é sustentado por um Deus que nunca se cansa. Há momentos em que o coração parece tão fragmentado que é difícil acreditar que pode ser casa de Deus. Mas o Espírito não procura perfeição, ele procura verdade. O esconderijo do Altíssimo é feito de rendição. Quando a alma diz, Senhor, eu não sei como continuar, mas quero que tu fiques, algo muda. O medo perde espaço e a paz começa a ocupar o centro. É assim que a cura acontece, não com pressa, mas com permanência. A cada oração, uma parede se fortalece. A cada louvor, uma janela se abre. A cada lágrima entregue, o chão se torna mais firme. Habitar é decidir confiar mesmo quando o barulho da ansiedade tenta te expulsar do refúgio. É lembrar que Deus não está distante, mas dentro. O Espírito Santo não se move por emoções, ele se move por presença. Ele está na respiração calma depois do choro, no silêncio que vem após a oração, no momento em que o coração percebe que, apesar de tudo, ainda tem esperança. É nessa presença que a mente começa a descansar. O Salmo 91 é um mapa para esse lugar, o lugar onde Deus habita e onde você pode descansar. E se hoje você sente que perdeu o caminho para essa casa interior, saiba que o Espírito Santo nunca saiu de lá. Ele apenas espera que você volte a entrar. Deixe que ele apague as vozes que dizem que é tarde demais, que você falhou, que a paz não é possível. A paz é possível, e ela começa agora, no instante em que você decide habitar de novo. Porque quando o coração volta para o esconderijo do Altíssimo, a ansiedade perde o direito de morar dentro de você. E onde o Espírito de Deus habita, o medo não tem lugar para permanecer. O poder terapêutico da palavra falada. O poder terapêutico da palavra falada é um mistério que o Espírito Santo revela àqueles que compreendem que a voz tem autoridade espiritual. Deus criou o mundo com a voz, e a fé nasce do ouvir, não do barulho do mundo, mas do som da verdade. Quando você pronuncia os versos do Salmo 91 com o coração rendido, não está apenas repetindo palavras antigas, está liberando vida sobre o seu interior. Cada frase é uma semente que, quando dita com fé, começa a transformar a mente e o corpo. Há cura no som da palavra,
porque ela carrega a essência do próprio Deus. A ansiedade fala alto, e é por isso que o Espírito Santo te ensina a responder com voz. O medo cria narrativas, e a fé as reescreve. Quando você declara, "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", o mundo espiritual se move. A palavra não é uma ideia, é uma força viva que separa luz e trevas, verdade e engano, medo e confiança. Cada vez que o Salmo 91 é proclamado, algo invisível acontece. As estruturas mentais criadas pelo pânico começam a ceder. Os pensamentos acelerados, que antes controlavam o coração, começam a perder poder diante da verdade dita em voz alta. A mente humana é moldada pelo que escuta. Por isso, quando você fala a palavra, está reprogramando o ambiente interior. O som da fé desestabiliza o som da ansiedade. O Espírito Santo habita onde há adoração, e a adoração verdadeira começa quando a palavra é proclamada com convicção. Não é apenas ler, é declarar com autoridade. Caem 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ao dizer isso, o coração aprende a confiar novamente. A mente começa a se alinhar com o céu, e o corpo responde com descanso. Há uma força terapêutica em ouvir a própria voz afirmar o que Deus já disse. A ansiedade alimenta-se do silêncio da fé. Ela prospera quando a verdade não é dita. Mas quando a palavra ocupa o espaço que antes era dominado pelo medo, a mente encontra nova ordem. Falar a palavra é uma forma de cura espiritual e emocional, porque aquilo que você declara se torna o ambiente onde o Espírito Santo age. Ele opera na confissão, na concordância, na coragem de dizer "eu confio", mesmo quando a alma está cansada. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E não apenas pelo ouvir de fora, mas pelo ouvir de dentro. Cada vez que a sua voz declara a promessa de Deus, sua alma a escuta novamente e se fortalece. A oração falada não é ritual, é ressurreição. As palavras do Salmo 91 começam a despertar partes adormecidas do coração, lembrando quem você é e de quem você pertence. Aquele que fala o nome do Senhor não fala sozinho. O Espírito Santo fala através dele, e a palavra se torna espada, cura, abrigo. Falar o Salmo 91 é um exercício de reprogramação espiritual. No início, pode parecer apenas repetição, mas aos poucos as frases ganham forma dentro de você. O que antes era teoria se torna realidade. O que era medo se transforma em fé. Você começa a perceber que, ao declarar as promessas, o ambiente muda. O ar parece mais leve, o coração mais firme, a mente mais silenciosa. Porque a voz da fé carrega a autoridade sobre o invisível. O Espírito Santo se move quando você declara a verdade. Ele não responde à emoção do medo, mas à decisão de crer. A palavra falada também cura, porque substitui as vozes destrutivas que ecoam dentro da mente ansiosa. A cada vez que você diz, "Nada me separará do amor de Deus", está apagando as mensagens que o medo escreveu. A cada vez que você afirma, "O Senhor me livrará de todo mal", está criando novas rotas mentais que conduzem ao descanso. O poder está na constância. A cura acontece quando a verdade é dita repetidamente, até se tornar mais real que o medo. O Salmo 91 não foi feito para ser apenas lido em momentos de perigo, mas para ser proclamado como um estilo de vida. Ele é uma declaração de confiança contínua, uma conversa diária entre o coração e Deus. Quando a palavra se torna parte da respiração, o Espírito Santo transforma cada frase em medicina. Ela cura lembranças, acalma pensamentos, renova esperanças. Há um poder terapêutico no verbo, porque o verbo é Cristo. E quando você fala o que ele já falou, o inferno se cala. Então, se hoje a sua mente está em guerra, comece a declarar o Salmo 91 em voz alta. Não espere sentir paz para falar. Fale até a paz chegar. Diga as palavras como quem segura a mão de Deus no meio da tempestade. O Espírito Santo ouvirá, e pouco a pouco a fé começará a soar mais alto que o medo, porque o som da palavra é som de cura, som de libertação,
som de renascimento. A ansiedade não pode permanecer onde a voz da fé continua a falar. A mente como campo de batalha espiritual. A mente como campo de batalha espiritual é um dos segredos mais profundos revelados nas Escrituras. É nela que o medo se instala, que o inimigo sussurra e onde o Espírito Santo trava diariamente a guerra pela tua paz. A ansiedade não nasce no corpo, ela nasce na mente, e é ali que ela se alimenta. Por isso, o Salmo 91 é tão poderoso, porque ele não apenas protege o exterior, ele cura o interior. Cada palavra proclamada é como uma espada espiritual que corta as raízes do medo e abre espaço para que a verdade de Deus reine novamente. O verdadeiro refúgio não é um lugar físico, é um estado mental habitado pela presença de Deus. O inimigo sabe que se conseguir dominar os teus pensamentos, conseguirá dominar também as tuas emoções. Por isso, ele trabalha com sugestões, distorções e medos imaginários. Ele usa lembranças antigas e preocupações futuras para aprisionar a mente no presente. É por isso que a ansiedade é tão cruel. Ela te faz viver um amanhã que ainda não existe e esquecer o Deus que já está contigo hoje. Mas o Espírito Santo te chama a reconquistar esse território. A mente precisa ser restaurada, e isso acontece quando você a enche da palavra de Deus. O Salmo 91 é a estratégia celestial para essa guerra. Ele é como um escudo que protege os pensamentos e fortalece a confiança. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando essas palavras passam pela tua mente repetidas vezes, elas começam a substituir os pensamentos de medo. A fé, quando meditada, transforma a estrutura interior. Deus não apenas acalma a mente ansiosa, Ele a reeduca. Ele ensina a pensar com base na esperança, a reagir com base na confiança, a lembrar com base na gratidão. A batalha espiritual não é vencida gritando, mas permanecendo. É uma guerra de constância, de repetição, de rendição. O inimigo não teme quem ora por um momento, mas quem habita na presença de Deus continuamente. A mente disciplinada pela fé é o pesadelo do inferno, porque ela não se move por emoções, e sim por convicção. E essa convicção vem do Espírito Santo, que sussurra no íntimo: fica firme, eu estou aqui. Cada vez que você resiste aos pensamentos de medo e escolhe crer, está vencendo uma batalha invisível. O campo de guerra da mente começa a se tornar solo fértil de paz. A ansiedade cria cenários de catástrofe, mas a fé responde com promessas. O Espírito Santo te convida a trocar a linguagem da preocupação pela linguagem da confiança. Quando você diz, eu não sei como, mas sei em quem confio, o inferno perde força, porque a mente que confia se torna inacessível às setas do inimigo. É isso que o Salmo 91 ensina quando diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa tenda é a tua mente e Deus promete guardá-la. A mente ansiosa é como um campo minado, e cada pensamento errado é uma explosão esperando acontecer. Mas o Espírito Santo caminha por esse campo com passos de amor e começa a desarmar cada armadilha. Ele identifica mentiras e as substitui por verdades. Ele mostra que você não é o que sente, mas o que crê. Ele te lembra de que o medo é uma sombra sem substância diante da luz da presença de Deus. Aos poucos, a mente que antes era território de tormenta se transforma em território de adoração. Renovar a mente não é apagar pensamentos ruins, é ocupá-la com pensamentos santos, é repetir as promessas até que elas se tornem mais reais que as preocupações, é meditar até que o coração acredite de novo. E quando a mente começa a se alinhar com a palavra, o corpo responde. A respiração desacelera, o coração se acalma, a alma descansa. A batalha espiritual que antes te exauria começa a se transformar em uma dança silenciosa entre você e o Espírito Santo. Ele te conduz, te ensina o ritmo da paz e te mostra que há vitória mesmo nas pequenas rendições diárias. A ansiedade é barulhenta, mas o Espírito Santo fala baixo. Ele não grita para ser ouvido. Ele espera que você se acalme o suficiente para escutar.
Essa é a estratégia divina: silenciar o caos para que a verdade tenha espaço. Quando você se coloca diante de Deus e diz: renova a minha mente, Senhor, Ele não apenas muda teus pensamentos, Ele muda a tua identidade. Você deixa de ser refém do medo e se torna morada da presença. O campo de batalha deixa de ser um lugar de derrota e passa a ser o terreno da tua transformação. No fim, você percebe que a guerra nunca foi apenas contra a ansiedade, mas contra a distância de Deus. E quando a mente volta a se encher de sua presença, a paz deixa de ser um desejo e se torna um estado permanente. O Espírito Santo transforma o campo de batalha em jardim, o ruído em oração, o medo em fé. E a mente, antes cativa, agora se torna livre para pensar como o céu. Quando o Espírito Santo toca a respiração, algo sobrenatural acontece dentro do ser humano, porque a respiração é o primeiro presente que Deus deu ao homem. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pensamento, foi o sopro. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Desde aquele momento, cada respiração carrega um vestígio do Criador. Mas o mundo, o medo e a ansiedade tentam roubar esse ritmo divino. O coração se acelera, o ar falta, e a alma sente como se estivesse sufocando. É por isso que o Espírito Santo, quando chega, começa restaurando o que o medo desorganizou: o respirar. A ansiedade é a respiração descompassada da alma. Ela acelera o corpo, confunde os pensamentos e transforma o simples ato de inspirar e expirar em um campo de luta. Mas o Espírito Santo é o sopro que realinha o ser humano com o céu. Quando você ora, o Espírito te ensina a respirar novamente, não apenas o ar, mas a presença. Cada vez que você inspira, Ele te lembra que está vivo, porque Deus ainda sopra sobre você. Cada vez que expira, Ele te convida a soltar o medo, a culpa e o controle. A respiração se torna oração, o ar se torna comunhão. O Salmo 91 é uma oração que respira. Ele começa com o verbo habitar, e habitar é permanecer em ritmo. A presença de Deus tem um compasso, e o Espírito Santo quer sincronizar a tua vida a esse ritmo. Ele quer que você viva de forma diferente, não guiado pelo pânico, mas pela paz. Quando você lê "A sombra do Onipotente descansará", o Espírito está dizendo: respira, eu estou aqui. É como se o próprio Deus se inclinasse sobre você e dissesse: não precisa correr, eu cuido de tudo. A cura começa quando a alma para de ofegar e aprende a respirar em fé. Há poder em respirar consciente da presença de Deus. Quando o coração se aperta e a ansiedade parece te dominar, pare e respire dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ao inspirar, receba o amor que te sustenta. Ao expirar, entregue o peso que te cansa. O Espírito Santo usa o simples ato da respiração para restaurar a comunhão com o Criador. Ele não precisa de palavras quando o coração entende que cada fôlego é oração. Essa é a cura silenciosa que acontece entre Deus e a alma. O Espírito Santo toca a respiração porque sabe que é ali que o medo se manifesta primeiro. Ele acalma o corpo para libertar a mente. Ele desacelera o ritmo da vida para que o coração volte a ouvir a voz de Deus. Quando você aprende a respirar na presença do Altíssimo, o pânico começa a perder força. O ar volta a fluir, a paz retorna e o Espírito se torna o compasso da tua existência. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essas palavras do Salmo 91 não são metáforas distantes. São realidades espirituais que o Espírito Santo faz acontecer no teu interior. Respirar é confiar. É reconhecer que você não se mantém vivo por esforço, mas por graça. É entender que o controle não está em suas mãos, mas nas mãos de quem sopra vida em cada instante. Quando o Espírito Santo toca a respiração, ele toca também o tempo. Ele desacelera as pressas, dissolve a ansiedade e te ensina o valor de estar presente. O inimigo quer te aprisionar no futuro que ainda não chegou,
Mas o Espírito te chama para o agora, onde Deus está. Ele transforma o ato de respirar em adoração. Quantas vezes você já respirou sem perceber que era um milagre? Cada fôlego é uma lembrança de que Deus ainda está contigo. Mesmo quando você não entende, Ele continua sustentando o ar dentro de você. Por isso, quando a ansiedade te apertar, lembre-se, se você ainda respira, é porque o Espírito Santo ainda está soprando. Ele não se afastou. Ele está no ritmo da tua respiração, na suavidade do teu descanso, no silêncio que cura. Permita que o Espírito Santo entre no teu ritmo e o transforme. Respire devagar, respire fundo e perceba que a presença de Deus preenche tudo. O Espírito Santo não apenas te consola, ele reorganiza o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. A cada respiração, ele te traz de volta à verdade. Você está vivo porque Deus ainda te quer vivo. E enquanto houver fôlego, haverá esperança. Porque o mesmo Espírito que soprou vida em Adão continua soprando hoje, dizendo à tua alma: descansa, eu estou aqui. As asas que cobrem o invisível. As asas que cobrem o invisível são o símbolo mais terno e ao mesmo tempo mais poderoso da presença de Deus. Quando o Salmo 91 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Ele não fala de um abrigo físico, mas de uma dimensão espiritual onde o medo perde autoridade. As asas do Altíssimo não são metáforas poéticas. Elas representam a manifestação do amor protetor do Espírito Santo. Ele não apenas te observa de longe, ele te envolve. Quando a ansiedade tenta te sufocar, quando o coração sente que não vai aguentar, essas asas descem e te cobrem. E mesmo que o problema ainda não tenha se resolvido, algo dentro de você muda. Porque estar sob as asas de Deus é o mesmo que estar dentro da sua vontade. As asas do Senhor são o lugar onde o invisível se torna real. Elas não te isolam do mundo, mas te protegem enquanto você enfrenta o mundo. Deus nunca prometeu que você não enfrentaria ventos, mas prometeu que as suas asas estariam sempre abertas sobre você. O Espírito Santo é quem move essas asas. Ele é o vento suave que as sustenta, o calor que delas emana, a presença que se faz sentir mesmo quando tudo parece escuro. É Ele quem te envolve quando o desespero tenta invadir, quem sussurra "não temas" quando o medo fala mais alto. Sob essas asas, o coração se acalma, porque percebe que há um amor que cobre tudo o que é incerto. Quando a ansiedade chega, ela faz a alma acreditar que está desprotegida, exposta, sozinha. Mas as asas de Deus estão ali, mesmo quando você não as vê. Elas se movem sobre os pensamentos, sobre o corpo cansado, sobre as lágrimas que caem sem força. E o Espírito Santo, com sua delicadeza divina, transforma o invisível em abrigo tangível. Você sente um consolo que não sabe explicar, uma presença que não se explica com lógica. É o amor cobrindo o invisível. O medo te faz olhar para fora, mas a fé te chama para dentro, para o lugar secreto, para o esconderijo do Altíssimo. As asas de Deus são o teto desse esconderijo. Ali, o inimigo não tem acesso, porque não consegue penetrar onde há adoração. O Espírito Santo cria um ambiente de segurança que a mente não entende, mas o Espírito reconhece. É como se ele colocasse um selo sobre a tua alma, dizendo: aqui ninguém toca. E quando o inimigo tenta se aproximar, ele encontra o abrigo da presença divina, guardando cada pensamento, cada emoção, cada respiração. As asas do Altíssimo também representam cobertura espiritual. São o sinal de que Deus não te protege apenas de ataques visíveis, mas também das setas invisíveis que atingem a mente. A ansiedade é uma dessas setas, silenciosa, constante, venenosa. Mas sob as asas de Deus, o veneno perde força. O Espírito Santo intercepta o dardo antes que ele te atinja, transformando o medo em oração e a preocupação em confiança. Ele cobre aquilo que você não consegue enxergar e protege o que você nem sabe que precisa ser protegido. Há momentos em que o coração quer fugir, e é justamente nesse instante que Deus abre suas asas. Elas são grandes o bastante para acolher todos os fragmentos do teu cansaço.
Quando você se entrega, o Espírito Santo te ensina o verdadeiro significado do descanso. O descanso não é ausência de problemas, é segurança em meio a eles. É a certeza de que mesmo no meio da tempestade, você está coberto. Quando o mundo grita, você vai cair, Deus responde, você está nas minhas asas. Essas asas também são o símbolo da proximidade. Para estar coberto é preciso estar perto. O Espírito Santo te chama à intimidade, a chegar mais perto, a descansar mais fundo, a confiar mais completamente. O Salmo 91 não fala de quem visita a presença de Deus, mas de quem habita nela. É esse habitar que te faz perceber que, mesmo que tudo pareça instável, há um amor que não muda. As asas de Deus são o lembrete diário de que você não está só, de que há um abrigo constante sobre a tua vida, mesmo quando o mundo não enxerga. E quando a noite cai e o silêncio se torna pesado, é ali que essas asas se fazem mais reais. O Espírito Santo se aproxima como um vento leve, cobrindo a alma exausta. Ele te envolve, te aquece, te protege. Nenhum mal pode tocar aquele que descansa nesse abrigo. A ansiedade tenta te lembrar de tudo o que pode dar errado, mas a fé te lembra que há algo maior cuidando de tudo. Sob as asas do Altíssimo, o impossível deixa de ser ameaça e se torna promessa. Porque quem descansa ali não depende mais da lógica, depende da fidelidade de Deus. Por isso, quando o medo vier, não corra. Apenas diga, Senhor, cobre-me com as tuas asas. Feche os olhos e imagine essa sombra sagrada te envolvendo. A presença de Deus é mais real que qualquer perigo, mais forte que qualquer dúvida. E quando o Espírito Santo te cobrir, você vai perceber que o invisível nunca foi vazio. Ele sempre esteve cheio da presença de um Deus que te ama. O veneno do controle. O veneno do controle é sutil, silencioso e muitas vezes disfarçado de responsabilidade. Ele entra no coração quando a alma começa a acreditar que precisa manter tudo sob vigilância para que a vida não desabe. É a raiz oculta de grande parte da ansiedade. A necessidade de prever, planejar e garantir resultados. O problema é que quanto mais o ser humano tenta controlar, mais ele perde a paz. O controle é o veneno que destrói o descanso espiritual, porque ele é a tentativa de tomar das mãos de Deus aquilo que só o Espírito Santo pode sustentar. O Salmo 91 é um antídoto contra esse veneno, porque ele declara, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A verdadeira cura começa quando a alma entende o peso dessa última palavra, confiar. Confiar é abrir mão de entender tudo, é parar de medir o tempo de Deus com o relógio humano. É aceitar que a fé não caminha com certezas, mas com promessas. A ansiedade nasce quando o coração quer viver por garantias e não por fé. E o controle é o mecanismo de defesa que o medo usa para parecer forte. Mas o Espírito Santo não age onde há rigidez. Ele se move onde há rendição. Ele não trabalha na pressa, mas no ritmo da eternidade. E é por isso que o controle, mesmo parecendo prudência, torna-se um obstáculo para o agir de Deus. O veneno do controle faz o homem orar pedindo a bênção de Deus sobre planos que nunca foram entregues a ele. É o tipo de oração que quer que o céu se alinhe à nossa vontade, e não o contrário. Mas o Salmo 91 ensina outro caminho, o da confiança que se lança. O refúgio do Altíssimo não é um espaço para quem quer manter o comando, mas para quem aceita ser guiado. Quando o Espírito Santo governa, o medo perde o trono. Quando ele conduz, o caos se reorganiza. Quando ele decide, o impossível se torna possível. O coração ansioso quer controlar porque teme ser ferido novamente. Ele tenta prever o que vem, evitar o imprevisto, antecipar a dor. Mas controlar é uma forma de viver em desconfiança. É como se disséssemos, Senhor, eu creio em Ti, mas deixa que eu resolvo. E é exatamente aí que a fé adoece. A ansiedade é a prova de que ainda estamos tentando segurar o que já deveríamos ter colocado no altar. O Espírito Santo te convida hoje a fazer o oposto, soltar.
porque tudo o que é entregue nas mãos de Deus se torna eterno, e tudo o que você tenta segurar sozinho se torna pesado demais. O controle é o veneno que mata a oração silenciosamente. Ele rouba a simplicidade da fé, porque faz a pessoa transformar o relacionamento com Deus em negociação. Mas o Espírito Santo não se relaciona com quem quer manipular o céu. Ele se relaciona com quem se rende. O Salmo 91 é a voz de quem já entendeu que não é forte o bastante para se proteger sozinho. Davi não escreveu "Eu vencerei o inimigo". Ele escreveu "O Senhor me livrará". Essa é a diferença entre quem tenta controlar e quem confia. Soltar o controle é doloroso, mas é libertador. É admitir que o que foge das suas mãos nunca escapou das de Deus. É perceber que a paz que você procura não vem de dominar o amanhã, mas de descansar hoje. O Espírito Santo está sempre chamando a alma a esse lugar de descanso. Não o descanso do corpo, mas o descanso do coração. Quando você solta, ele assume. Quando você para, ele começa a agir. O controle é o peso que impede as asas da fé de se abrirem, e o Espírito quer te ensinar a voar de novo. Deus não te pede passividade, ele te pede confiança. Ele não quer que você pare de agir, mas que pare de agir sozinho. O controle é o sinal de que você não acredita totalmente no cuidado do Pai. Mas quando você se entrega, o Espírito Santo entra em ação com uma precisão que nenhum planejamento humano alcança. Ele sabe o que deve ser removido, o que precisa permanecer e o que deve florescer no tempo certo. O veneno do controle te faz acreditar que, se você soltar, tudo desmorona. Mas a verdade é que, quando você solta, é que tudo se alinha, porque a mão de Deus é mais firme que a tua, e os caminhos dele são mais altos que os teus. O Espírito Santo quer que você sinta o alívio de descansar no cuidado de quem nunca falhou. Ele quer que a tua alma perceba que não é a força do teu controle que te mantém de pé, é a fidelidade do teu Pai. Hoje, o Espírito Santo te convida a entregar o que você tem tentado dominar. O tempo, as pessoas, os resultados, os medos. Ele quer que você volte a viver pela fé e não pela preocupação, porque a fé vê o invisível e confia no invisível. O Salmo 91 termina onde o controle acaba, nas mãos de Deus. Sob suas asas, você não precisa mais lutar para controlar o vento. Você apenas aprende a voar sobre ele. E é ali, no ar leve da confiança, que a ansiedade morre e a paz renasce. Quando a noite se torna um altar. Quando a noite se torna um altar, o mundo adormece, mas o céu continua desperto. As horas silenciosas, aquelas em que o coração parece mais vulnerável, são também as mais sagradas. É nesse tempo em que a mente se torna um campo fértil para os pensamentos que o dia abafou. Dúvidas, culpas, lembranças, medos. A ansiedade escolhe a noite para falar, porque o silêncio humano amplifica a voz do inimigo. Mas é também na noite que o Espírito Santo mais se manifesta, porque quando o mundo se cala, Deus fala. O Salmo 91 foi escrito para esse tipo de momento, para ensinar que a escuridão não é a ausência de Deus, mas um convite para o encontro. Há algo profundamente espiritual nas madrugadas em que você se vê acordado sem entender por quê. Talvez o coração bata acelerado, talvez as preocupações do dia se transformem em tormentas. Mas o Espírito Santo te desperta para transformar esse momento em altar. O que era insônia pode se tornar intercessão. O que era inquietação pode se tornar adoração. Quando a noite chega e você se sente cercado, Deus te chama para o esconderijo. Ele não quer apenas te fazer dormir. Ele quer te fazer repousar nele. A noite tem uma linguagem própria. Ela não exige pressa, não cobra respostas. Ela convida à escuta. É o tempo em que o Espírito Santo sussurra com mais clareza, porque a distração cessou. É ali que ele te lembra das promessas esquecidas, dos sonhos que ainda vivem, do amor que nunca cessou. O Salmo 91 é a canção da alma que aprendeu a confiar mesmo no escuro. Quando você ora, nenhum mal te sucederá, está declarando que o escuro não tem poder sobre quem vive sob a luz do Altíssimo. A ansiedade noturna
é o eco do coração que tenta sobreviver sem esperança. Mas Deus está mais próximo à noite do que em qualquer outro momento. A escuridão não o intimida. Ela o revela. Ele é o Deus que vigia o sono dos seus filhos, o Deus que envia anjos enquanto você descansa, o Deus que guarda até o que você não pode vigiar. Quando o Salmo diz, Ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, ele inclui também o caminho invisível entre o medo e a fé, entre a vigília e o descanso. É na noite que o Espírito Santo ensina o significado mais profundo de confiança. Repousar mesmo sem respostas. O corpo pode deitar, mas a alma precisa se entregar. E essa entrega é o mais puro tipo de adoração. Porque adorar de dia, quando tudo está claro, é fácil. Mas adorar à noite, quando o futuro é incerto, é fé verdadeira. A noite é o altar dos que não desistiram de crer, mesmo quando tudo parece parado. É o altar dos que oram chorando, mas ainda assim dizem, eu confio em ti. Deus transforma as noites mais sombrias em escolas de intimidade. É nelas que ele ensina que a luz não está fora, está dentro. Quando você ora o Salmo 91 no escuro, não está apenas pedindo proteção, está reafirmando sua identidade de filho guardado. O Espírito Santo começa a envolver o quarto, o coração desacelera e o medo perde força. A presença de Deus é como uma brisa leve que entra sem fazer barulho, mas muda completamente o ambiente. A noite, então, deixa de ser inimiga e se torna sagrada. Cada lágrima vira incenso, cada respiração vira louvor. A cama se torna altar, o silêncio se torna oração e o quarto se torna templo. É ali que o Espírito Santo ministra cura à mente cansada e descanso à alma ansiosa. Ele te ensina que a escuridão é apenas o pano de fundo onde o amor de Deus brilha mais intensamente. Quando o dia voltar e o sol nascer, você entenderá que a madrugada não foi perda de sono. Foi encontro. Foi o momento em que Deus te visitou para reorganizar o que o medo havia bagunçado. Ele te fortaleceu, te reanimou, te preparou. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção, é uma declaração de que mesmo nas horas mais silenciosas, você está guardado. Por isso, se a noite te encontrar acordado, não lute contra ela. Ore, fale com Deus como quem fala com um amigo em meio ao cansaço. Entregue cada pensamento, cada lembrança, cada preocupação. O Espírito Santo transformará tua vigília em adoração, tua ansiedade em confiança, tua solidão em encontro. A noite é o altar de quem foi chamado para habitar na presença de Deus. E é ali, sob o silêncio e a sombra do Altíssimo, que o milagre da paz começa a nascer. A voz que vence o medo. A voz que vence o medo não é a mais alta, nem a mais eloquente, é a mais firme. É a voz de quem aprendeu a declarar a palavra, mesmo tremendo por dentro. Porque a fé não cala o medo de uma vez. Ela aprende a falar mais alto que ele. O Salmo 91 é a expressão perfeita dessa verdade. Ele não foi escrito por alguém que nunca sentiu perigo, mas por alguém que descobriu que a voz de Deus dentro dele era mais poderosa do que as vozes ao redor. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Há uma autoridade espiritual nessa frase. Ela não é apenas afirmação, é resistência. É a alma dizendo, eu escolho confiar mesmo quando tudo me diz o contrário. O medo sempre tenta dominar pela voz. Ele fala em forma de pensamentos, imagens, lembranças. Ele é insistente, repetitivo, invasivo. Mas há algo que o medo não suporta, a verdade falada em fé. Quando a palavra de Deus é declarada com convicção, o medo começa a perder o chão. A voz da fé não nega a realidade, mas a redimensiona sob a ótica de Deus. O Salmo 91 não promete ausência de lutas, mas garante presença constante. E é essa presença que dá coragem para enfrentar o que antes te paralisava. A ansiedade se alimenta do silêncio da fé. Por isso, o Espírito Santo te convida a falar. A voz que vence o medo é a voz treinada na intimidade. Ela não surge de um momento para o outro. Ela se fortalece a cada oração,
a cada madrugada em que o coração escolheu continuar acreditando. É uma voz que carrega memória de livramentos, cicatrizes transformadas em testemunho. É a voz de quem já foi abatido, mas levantou, porque ouviu Deus sussurrar. Ainda não acabou. Quando você ora o Salmo 91 com fé, a sua voz se torna um instrumento de guerra. Cada palavra é uma flecha que atinge o desespero e afirma: eu não estou sozinho. O Espírito Santo usa a voz humana como ferramenta de libertação. Ele não precisa do teu grito, mas da tua entrega. Quando a tua voz se alinha à voz de Deus, o ambiente muda. O inimigo conhece essa autoridade. É por isso que tenta te calar com o medo. Ele sabe que a voz de quem crê é perigosa, porque ela carrega poder criativo. Foi assim desde o princípio. Deus falou e tudo se fez. Quando você fala em concordância com ele, a realidade começa a se ajustar à palavra. O medo, que antes parecia absoluto, passa a ser apenas uma sombra diante da luz da fé. Falar a palavra é afirmar a vitória antes de vê-la. É como se a alma dissesse: eu ainda sinto o vento da tempestade, mas já ouço o som da calmaria. O Salmo 91 é essa declaração antecipada. Ele ensina a mente a obedecer ao Espírito e não o contrário. Quando você diz, nenhum mal me sucederá, está ativando a proteção de Deus e lembrando a sua própria alma de que há um refúgio acima de todo perigo. O Espírito Santo não precisa de fórmulas, ele se manifesta na sinceridade de quem fala com fé. O medo fala sobre o que pode acontecer. A fé fala sobre o que Deus já prometeu. E quando você decide dar voz à fé, o Espírito Santo te sustenta. Mesmo que a voz saia fraca, ele a amplifica no céu. Há um poder invisível nas palavras que nascem de um coração rendido. Quando você declara o Salmo 91, o medo começa a se encolher e a coragem toma o lugar que lhe pertence. Porque a fé não é a ausência de temor, é a decisão de seguir mesmo com ele. A voz que vence o medo é a mesma que confessa a fraqueza diante de Deus. É aquela que diz: Senhor, eu tenho medo, mas escolho te adorar mesmo assim. Essa confissão não é derrota, é rendição. É o momento em que o Espírito Santo se levanta dentro de você e fala em teu favor. Ele te dá palavras quando as tuas acabam. Ele fala por meio da tua oração e a tua voz se torna um canal do sobrenatural. O medo é barulhento, mas o Espírito é constante. Ele não entra em debates com o inimigo. Ele apenas declara a verdade. Quando você aprende a usar sua voz em fé, a ansiedade perde terreno. As preocupações que antes pareciam gritar começam a ficar pequenas diante da presença de Deus. A voz que ora o Salmo 91 com convicção não apenas fala com o céu, ela transforma o ambiente da alma. O quarto, antes carregado de peso, se enche de paz. O coração, antes acelerado, desacelera. A voz, antes trêmula, se torna firme. Porque agora quem fala através de você é o Espírito Santo. E quando o Espírito fala, o medo se cala. A ansiedade, que parecia incontrolável, se dissolve na presença de quem tem poder para acalmar tempestades. A voz que vence o medo é, no fim, a voz que aprendeu a depender. E é essa dependência que o Salmo 91 desperta. A confiança total em um Deus que ouve, responde e protege. Por isso, continue declarando, continue orando, continue falando. Porque cada vez que a tua voz ecoa fé, o céu responde com paz. E onde há paz, o medo não consegue permanecer. A cura que vem do descanso. A cura que vem do descanso é uma das mais belas expressões do amor de Deus, porque ela não depende do esforço humano, mas da rendição. É quando a alma, cansada de lutar, finalmente solta o controle e se deita no colo do Criador. O Salmo 91 fala sobre esse tipo de cura. A sombra do Onipotente descansará. Não é um convite à inércia, mas à confiança. Descansar no sentido espiritual é a mais profunda forma de fé. É declarar: Deus, eu já tentei de tudo. Agora é o teu poder que me sustenta. A ansiedade, por outro lado, é a tentativa de carregar o que só Deus pode segurar. Ela nasce da urgência de resolver,
enquanto a fé nasce da certeza de que tudo já está resolvido nas mãos do Pai. O Espírito Santo te conduz a esse descanso não como quem te coloca para dormir, mas como quem te ensina a confiar enquanto o mundo ainda se move ao redor. Ele te ensina a desacelerar a alma, a deixar que o coração se alinhe ao tempo de Deus. O descanso é um lugar espiritual, não uma pausa temporária. É o esconderijo do Altíssimo, onde o medo perde o direito de comando e o amor assume o trono. É o lugar onde a mente aprende a respirar, o coração volta a bater em paz e o corpo começa a refletir o equilíbrio que vem do espírito. A cura verdadeira não acontece quando o problema termina, mas quando o coração descansa antes que ele termine. Porque a cura é, acima de tudo, uma mudança de percepção. É quando a alma entende que Deus continua no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. O descanso é o campo onde o Espírito Santo trabalha melhor. Quando você tenta resolver com a força, ele espera. Mas quando você entrega e descansa, ele age. É nesse abandono confiante que o poder de Deus se manifesta. O descanso é a resposta divina à ansiedade. A ansiedade vive do movimento, do ruído, da pressa. O descanso vive da presença. É silêncio que cura. É pausa que transforma. Quando o Salmo 91 diz: Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele mostra que Deus trabalha enquanto você descansa. O livramento é dele, não seu. O papel do crente é permanecer sob suas asas, não sob o peso das preocupações. O Espírito Santo quer que você descubra que a paz não é o resultado do controle, mas da entrega. O mundo ensina que vencer é resistir, mas o céu ensina que vencer é confiar. O corpo cansado pode dormir, mas o coração que não confia não descansa. O Espírito Santo quer conduzir a tua alma para um repouso mais profundo, aquele onde o medo não entra e o passado não tem voz. É o descanso de quem sabe que Deus não falha, não atrasa e não esquece. A cura começa quando o coração para de lutar contra o tempo e começa a abraçar o propósito. Muitos oram pedindo cura, mas continuam preocupados com o resultado. É como se colocassem o peso diante do altar e o pegassem de volta logo em seguida. O Espírito Santo quer quebrar esse ciclo. Ele te convida a colocar tudo nas mãos do Pai e a confiar que Ele sabe o que faz. A ansiedade te faz agir com medo, mas a fé te ensina a esperar em paz. E é nessa espera silenciosa que o Espírito trabalha os milagres mais profundos. O descanso é o testemunho da alma curada. É a prova de que o medo perdeu poder. É o momento em que você para de medir a presença de Deus pelas circunstâncias e começa a percebê-la dentro de você. O Espírito Santo sussurra: fica quieto, eu estou agindo. E quando essa voz ecoa, algo muda. O corpo relaxa, os pensamentos se acalmam e a alma sente que está de volta ao lar. Esse é o milagre da confiança. O milagre que acontece sem barulho, sem pressa, mas com poder. O descanso é também um ato de adoração. É a forma mais pura de dizer: tu és Deus e eu sou teu. É colocar a cabeça sobre o peito de Jesus, como João fez, e sentir o coração dele batendo no ritmo da eternidade. A ansiedade não sobrevive nesse ambiente, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Quando o Espírito Santo te envolve nesse amor, até o silêncio se torna cura. O Salmo 91 então deixa de ser apenas uma promessa e se torna experiência. Você percebe que está sendo curado não porque tudo mudou, mas porque você mudou diante de tudo. A cura que vem do descanso é o estado de quem descobriu que a paz é mais poderosa que a pressa. É o lugar onde a alma cansada se reencontra com o propósito, onde a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. E é nesse descanso que o Espírito Santo fala as palavras que o coração mais precisa ouvir. Você não precisa carregar o que eu já levei. Então, a alma entende, o corpo responde e o medo vai embora. Porque onde há descanso em Deus, há cura. E onde há cura, o Espírito habita. O testemunho do silêncio. O testemunho do silêncio
é uma das formas mais profundas pelas quais Deus fala. Ele é o idioma do céu, quando a alma já não precisa de respostas, mas de presença. O silêncio de Deus, muitas vezes, é mal interpretado como ausência. Mas para o coração que aprendeu a ouvir com o Espírito, o silêncio é sinal de movimento. Ele não é vazio, é cheio de significado. É no silêncio que o Espírito Santo realiza as curas mais discretas, as transformações mais profundas, os milagres que ninguém vê. O Salmo 91 fala sobre isso quando diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus não disse, falarei com ele, mas estarei com ele. E estar é mais poderoso que falar. A ansiedade não suporta o silêncio porque ela precisa de controle, de previsões, de ruídos que distraiam a alma. Ela teme o silêncio porque nele não há garantias, apenas fé. Mas o Espírito Santo trabalha exatamente nesse espaço em que a mente se cala e o coração aprende a confiar sem explicações. O silêncio de Deus não é castigo, é cátedra. Ele é o lugar onde o Espírito te ensina que o amor dele não depende de sensações e que a presença dele não precisa de palavras para ser real. Quando o céu silencia, é porque o coração precisa aprender a ouvir de outro modo. Há momentos em que a oração se torna apenas lágrimas e a resposta de Deus é apenas paz. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhum milagre visível. Apenas uma certeza suave de que ele ainda está ali. Esse é o testemunho do silêncio. É a fase da fé madura, aquela que não se escandaliza com a demora, mas se fortalece nela. O Espírito Santo usa o silêncio para filtrar o que é urgente do que é eterno. Ele mostra que a fé que nasce do barulho das emoções morre na primeira frustração, mas a fé que nasce do silêncio permanece firme em qualquer tempestade. Quando você ora e não ouve nada, saiba que o Espírito Santo está falando através da espera. Ele está trabalhando nas camadas mais profundas da tua alma, limpando o que o medo manchou, curando o que o tempo feriu. O silêncio é o tempo de Deus preparando a resposta e também te preparando para recebê-la. Porque às vezes, se ele falasse agora, você ainda não entenderia. Por isso, ele te amadurece no silêncio, até que a tua mente aprenda a descansar e a tua fé aprenda a enxergar o invisível. O Salmo 91 é o retrato perfeito desse processo. Ele começa com um homem buscando refúgio e termina com Deus prometendo resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei. Entre o clamor e a resposta existe um espaço. O espaço do silêncio. É ali que a confiança é provada. É ali que a alma decide se vai continuar acreditando ou se vai se entregar ao desespero. O Espírito Santo sustenta nesse intervalo. Ele coloca um escudo invisível em volta do teu coração e te ensina a permanecer, mesmo sem ouvir nada. O silêncio de Deus é um convite à intimidade, não à distância. É um chamado para parar de buscar sinais externos e começar a reconhecer a presença dele dentro de você. O Espírito Santo habita em silêncio porque o verdadeiro amor não precisa se provar a cada instante. Ele simplesmente é. Quando você para de exigir respostas e começa a adorar em meio ao silêncio, algo muda. O medo perde voz. A ansiedade se cala e o Espírito fala de maneira diferente, com paz. Há testemunhos que se contam com palavras e há testemunhos que só o silêncio explica, porque há dores que não precisam ser descritas, há milagres que só quem viveu entende. O silêncio de Deus gera esse tipo de testemunho, aquele que não precisa convencer ninguém, porque a presença se tornou tão real que basta olhar para ver. O Espírito Santo te conduz a esse lugar de maturidade, onde a fé não depende mais do som, mas da comunhão. E quando a resposta enfim chega, você percebe que ela já estava acontecendo desde o primeiro momento em que o céu se calou. O silêncio foi a moldura do milagre. Ele foi o tempo em que Deus alinhou o teu coração ao dele. O Espírito Santo usa o silêncio para transformar a espera em adoração. E quando a alma aprende a descansar, mesmo sem ouvir, ela se torna testemunho vivo de confiança. O Salmo 91 termina com uma promessa. Eu o saciarei com longevidade
e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação começa quando o silêncio deixa de ser ausência e se torna prova de presença. Por isso, não temas o silêncio. Ele não é o fim da oração, é o início da transformação. É o som da fé amadurecendo, da ansiedade morrendo, da presença de Deus te moldando. O Espírito Santo fala em cada segundo desse silêncio. E quando o coração finalmente entende, ele descansa. Não porque ouviu uma voz, mas porque reconheceu o toque invisível de um Deus que nunca deixou de estar ali. O refúgio que se torna missão. O refúgio que se torna missão é o ponto mais alto da jornada espiritual. É quando o coração que foi curado pela presença de Deus deixa de buscar apenas abrigo e passa a oferecer abrigo aos outros. O Salmo 91 não termina com medo, mas com propósito. Ele começa com um homem em busca de segurança e termina com um homem que aprendeu a descansar no amor de Deus e agora carrega esse amor para o mundo. Quando o Espírito Santo cura uma alma da ansiedade, ele não apenas a liberta, ele a envia. Porque o consolo que vem de Deus nunca é apenas para si mesmo. É uma chama que se espalha. O refúgio do Altíssimo não é um esconderijo de covardes, mas o lugar onde guerreiros se restauram. Deus te acolhe para depois te enviar. Ele te guarda para te fortalecer. Ele te faz descansar para te preparar. A cura que começou no silêncio agora se transforma em voz, em testemunho, em missão. O Espírito Santo não quer que você apenas sobreviva às batalhas. Ele quer que você se torne prova viva de que o amor de Deus é maior que o medo. O mundo está cheio de corações ansiosos, mentes inquietas e almas perdidas. E quem já encontrou refúgio no Altíssimo tem a responsabilidade de mostrar esse caminho a outros. Ser curado pela presença de Deus é ser comissionado por ela. O Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus é conhecer seu caráter, é entender que ele é fiel, mesmo quando o tempo é cruel. É isso que transforma o curado em mensageiro. Quando o Espírito Santo te cura, ele não apaga a tua história, ele a ressignifica. As feridas não desaparecem, elas se tornam cicatrizes que contam o poder do Deus que te restaurou. E é por meio dessas marcas que outros reconhecerão que a paz é possível. A missão nasce do encontro. Não há missão sem comunhão. O Espírito Santo não envia quem não aprendeu a permanecer. É no esconderijo do Altíssimo que ele forja servos, intercessores, consoladores. Aquele que já habitou debaixo das asas de Deus se torna sombra para os cansados. Aquele que já descansou no amor se torna descanso para quem sofre. É assim que o refúgio se transforma em missão. O mesmo amor que te curou agora cura através de você. O mundo não precisa de discursos sobre paz, ele precisa de pessoas que a carregam. E o Espírito Santo quer te transformar exatamente nisso. Um portador de paz, um transmissor de consolo, um reflexo da presença. A ansiedade, que antes te dominava, agora se torna o ponto de partida da tua autoridade. Porque só quem conheceu a dor de uma alma aflita sabe como alcançar outra que está desmoronando. Deus pega a tua fragilidade e a converte em ministério. Ele transforma o teu deserto em fonte. Ser enviado por Deus não significa deixar o refúgio, mas levar o refúgio contigo. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar geográfico, é uma presença permanente. O Espírito Santo habita em ti, para que o mundo possa enxergar através de ti. Quando você ora, ele toca. Quando você fala, ele convence. Quando você ama, ele cura. Essa é a missão de quem foi alcançado pela paz divina. Ser abrigo em um mundo de medo, ser luz nas noites de outros, ser testemunho do amor que vence o desespero. O Salmo 91 termina com uma promessa: eu o livrarei, e ele me glorificará. O propósito da tua cura é a glória de Deus. A ansiedade foi o campo de batalha, mas agora a paz será o teu testemunho. O que antes era desespero se torna mensagem. O que antes era fraqueza se torna força. O que antes era medo se torna ministério.
O Espírito Santo quer que a tua vida conte o que ele é capaz de fazer com quem decide confiar. Agora, o refúgio que te abrigou se torna o centro da tua missão. Você já não corre para fugir, corre para alcançar. Já não ora apenas por si, ora por quem está à beira do colapso. Já não busca refúgio, oferece abrigo. E o Espírito Santo, que um dia te encontrou em meio à ansiedade, agora te envia como resposta às orações de outros que vivem o mesmo peso que um dia te feriu. É assim que termina a jornada da alma que passou pelo Salmo 91. Ela começa em desespero, encontra refúgio, é curada no descanso, amadurece no silêncio e é enviada em missão. O Espírito Santo transforma sobreviventes em mensageiros, feridos em curadores, ansiosos em portadores de paz. E no fim, o que era apenas oração se torna propósito. A vida que um dia se escondeu sob as asas de Deus, agora voa com elas, levando esperança, cura e fé. Esse é o testemunho do refúgio que se tornou missão e de uma alma que aprendeu que o amor de Deus é o único abrigo que nunca se fecha.